Ok. Pessoal, boa noite. Estamos aí prontos para mais uma lição nossa, mais uma aula. E a aula 8, que nós vamos falar sobre... Vou pegar até o tema aqui, mas eu tenho ele aberto. Qual foi o plano de salvação criado por Deus, né? Nos oferecido, né? Para nós, para a nossa vida. Deixa eu colocar a telinha aqui, também compartilhando a tela, que assim a gente tem algumas informações. Ok. Deixa eu só aumentar a minha tela. Vocês estão vendo a telinha aí do lado? Tá tudo ok? Ótimo. Beleza. Bem, então essa é a lição de hoje. Nós vamos falar sobre qual foi o plano de salvação oferecido. A gente pode usar a palavra oferecida, a gente pode usar a palavra criada, planejada por alguém. Eu não teria nem ideia de como poderia ser. Quer dizer, talvez a gente até tente, né, criar algum plano de alguma coisa, mas plano de salvação, se perguntar para cada um, a Meire vai ter um plano de salvação dela, é um plano de ação, um plano de salvação, né? Vamos dizer que a cidade onde a Meire mora vai ser destruída daqui 10 dias. Então, a Meire, com certeza, ela vai criar um plano de ação, um plano de salvação, né? Que aí, no caso, vai funcionar talvez para ela e para a casa dela. Mas se você for na casa ao lado, cada um vai criar o seu plano de ação, de salvação, para que ele não seja destruído junto. Mas a questão é essa, planejamento. Então, a gente tem uma perguntinha aí já inicial, né, que eu deixei aí para nós, e que diz assim para nós: alguém já fez ou criou um plano, está até junto aqui, deixa eu só separar, criou um plano de ação para buscar um resultado? Alguém já criou o plano de ação para alguma coisa? Elisete, você já criou algum plano para alguma coisa, para você chegar em algum lugar ou conquistar alguma coisa? Eu já. Conseguiu com certeza, mas bons resultados ou não? eu consegui. Teve Se me perguntar qual foi, eu não vou lembrar. Teve algum plano que deu errado? Teve vários. Ai, Deus. Vários. Meire, tem algum exemplo aí para contar para a gente? Como que foi a pergunta que você fez mesmo? Você já fez ou criou algum plano de ação para você conquistar alguma coisa, para você chegar a um resultado de alguma coisa? Você já fez plano na sua vida? E me diz aí, esses planos deram certo ou não? Olha, muitos não deu, igual a irmã aí falou, né? Muitos não deu, não. Mas alguns deram, sim. Eu fiz, assim, tipo, um plano, assim, eu com Deus, assim, um tempo atrás, né? Eu estava perdendo tudo, materialmente falando, né? Perdendo minha casa, perdendo minha moto, enfim, perdendo muitas coisas. Nossa. E eu estava, assim, afastada de Deus, afastada do Evangelho, e quanto mais eu dava ouvido para pessoas assim que sem Deus eu mais afundava, né? Aí foi até que um dia eu coloquei na minha cabeça, né? Eu coloquei um plano, assim, tipo assim, eu falava assim para Deus, eu não vou voltar para sua presença, por causa devido a algumas decepções, alguns casos assim, né? Eu não conseguia. Mas eu comecei a planejar assim na minha cabeça, eu e Deus, né? Eu falava para Deus, eu vou só levar minha mãe. Só
eu vou só levar minha mãe, não vou ficar, né? Mas se eu conseguir, né, o que eu estou perdendo, se eu conseguir de forma assim, da mesma forma que eu estava perdendo, se eu conseguir, só eu vindo e não participando, né? Quem sabe um dia eu retorno. Então, eu comecei fazendo planos dessa forma. Só que aí eu levava a minha mãe, né? Eu saía da minha casa, passava na casa dela, levava ela, deixava ela e não conseguia ficar. Aí me dava um estresse, a minha moto do nada, pessoas lá fora furavam o pneu, eu ficava nervosa e ia embora. Aí eu falava assim, não, tá vendo? Não é para eu vir. Não é para eu vir de jeito nenhum. Esse negócio não é para mim, eu vou voltar para onde eu estava. E por várias vezes dessa forma, né? Mas foi indo até quando eu coloquei na minha cabeça, assim, eu tenho que ter uma atitude. Ou eu faço, eu cumpro, né? Coloco na minha cabeça que eu tenho aquela obrigação de fazer aquilo que está na minha cabeça, ou eu fico no nada do mesmo jeito que eu estou. Aí, a partir do momento que eu comecei a planejar, a colocar na ponta do lápis, eu cheguei a escrever no papel, sabe? O que eu iria fazer. E, a partir do momento que eu comecei a cumprir, aí eu comecei, sabe, a conseguir tudo de novo, o que eu perdi. Eu não sei nem te explicar, mas eu consegui minha casa de volta, eu consegui a minha moto, e depois, né, passei para uma moto melhor, eu consegui tudo aquilo, sabe, restituir o que eu perdi, eu consegui. E eu penso assim, né, desde quando eu vou falar para uma pessoa, eu falo assim, olha, como você diz aí, você tem que ter um plano, porque se você, e não é um só, você tem que ter dois, o A e o B, porque se o A falhar, tem o B. Então, Sim. eu sei que dois tipos de planos, sabe? No meu estava assim, nunca ser negativa. Haja o que houver, negação não. Pode acontecer o que for, né, para atrapalhar, mas levantar a cabeça, sacudir a poeira e ir em busca. Esses foram meus planos e até hoje. E graças a Deus eu estou bem. Ótimo. Mas que bom. Amém. Amém. Porque, olha, não é todo mundo que consegue se sair muito bem depois de um plano frustrado. Isso para muitos é problemático. Mas uma coisa é certa, o ser humano ele não pode desistir na primeira tentativa, né? Quando a gente faz um plano. Então, esse é um grande exemplo para você, porque você pode fazer um, mas não deu certo, faça outro, né? Você vai criando outros meios para você atingir aquilo. Agora, pensando em questão de nós com Deus, né, nessa questão, eu até posso dizer que, no geral, de tudo que você vem a fazer, a gente sempre aprendeu com Deus dessa forma. Tudo a gente coloca Deus em primeiro lugar e tudo que a gente vai fazer, Deus tem que estar no meio. Então, o plano que eu estou fazendo, se Deus estiver no meio e a gente souber se aquilo agrada a Deus, porque para saber se aquilo agrada, você precisa conhecer o Deus. Você precisa conhecer Deus. Você precisa saber quem é Ele e o que Ele deseja para nós. Quais são as vontades dele para nós. E ele tem muita coisa para nos oferecer, né? Mas só que tem que precisar saber se aquilo que você vai fazer, aquele plano que você vai administrar, tem como você encaixar Deus no meio. Se Deus não tem como ser encaixado no meio, significa que aquilo vai dar errado. Aquilo não vai ser bom, não vai ser abençoado. É uma das coisas, né, que a gente sempre se preocupa. Tiago, boa noite, Tiago. Como você está? Boa noite, professor. Estou bem, graças a Deus. E aí? Que bom, bem, ótimo. Bom ver você aqui. Raíssa, boa noite também. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos. Boa noite, pessoal. Eu estou vendo a sua mensagem aqui, que você perdeu a conexão, né? Perdi, eu caí e consegui voltar.
Ai, que bom, ótimo. Você está falando que está em... tá. Em MS. Mato Grosso, é isso? MS. Isso, aqui é 1 hora a Eu menos. troco. Então, então eu tava em trajeto, né? Tava voltando do trabalho. Ai, ótimo. É bom ter você aqui, tá? E olha, nós vamos sempre pedir para vocês estarem respondendo alguma coisa ou até mesmo fazendo alguma leitura. Tudo bem para você? Tudo certo, sem problemas. Ótimo. Muito bem, então. Obrigada. Nada, nós que agradecemos a participação de vocês. Bom, eu estava falando a respeito do primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó, na telinha, né, para vocês, né, se alguém já fez ou criou algum plano de ação para buscar um resultado, para conquistar alguma coisa, né? Então, assim, Tiago, né, tem como você falar alguma coisinha sobre isso? Já fez planos? Os seus planos deram certos? Ou teve plano que deu errado, alguma coisa assim? Tiago, não acionou o som. Oi, professor. Já sim. Já criou planos na sua vida? Já que deu certo. Ah, que bom. Porque criar planos, para alguns é fácil, para outros não conseguem. Existem pessoas que não conseguem desenvolver algum plano, um planejamento de alguma coisa, e acaba sendo dependente de outras. Você já viu isso? Deve ter. A gente sempre conhece algumas pessoas que têm facilidade para criar, desenvolver, fazer. Ela se move, ela não para. Ela sempre está criando alguma coisa, planejando alguma coisa para conquistar alguma coisa, né? Agora, existem pessoas que não tem essa facilidade, né? E é algo que, querendo ou não, nós, seres humanos, precisamos aprender a desenvolver. Precisamos aprender a fazer isso. De uma maneira ou outra, a gente precisa fazer, né? Mas essa é a questão. E quando a gente atinge um plano, né, executa um plano e dá tudo certo, a gente fica feliz da vida e já parte para o próximo plano. Agora, o problema é quando a gente faz um plano e esse plano não dá certo, né? E ele fica pela metade lá e tem muita gente que não consegue, igual a Mary falou, né? Limpa o chão, caiu, levanta, né? Parte para outra, não pode parar, né? A gente não pode. Raíssa, tem algum planejamento que deu certo aí na sua vida? Alguns que deram certo, assim como tem os que deram errado também, né? O último plano que você fez deu certo dentro do que você almejou? Deu certo sim. Eu sou uma pessoa que costumo planejar bastante, sabe? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal também, né? Eu acho que tudo gira em torno do planejamento, né? E das estratégias que a gente usa para alcançar esses resultados, né? Sim. Aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente espera. E eu falo que na vida pessoal, muitas coisas que a gente planeja, né, e que às vezes não sai ali dentro do esperado, né, frustra, né? É um tipo de frustração que traz pra gente. Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho às vezes. Sim, Penso, tipo, não, verdade. poxa vida, planejei, tentei, né, ali na minha imaginação, eu no meu mundinho achei que ia dar tudo certo e no final acaba não dando tão certo assim. Só que, com o passar do tempo, a gente também começa a perceber, né, que às vezes o que a gente planeja para a nossa vida não é aquilo que Deus planejou, né? Então, a última frustração que eu tive, assim, o planejamento que deu errado, eu entendi, me ficou de lição de que aquilo que eu tinha planejado para minha vida, aquilo que eu queria para mim, não era o que Deus queria para mim, né? Não era o melhor para mim naquele momento. Então, a gente começa a mudar o olhar, né? A gente começa a ver as coisas com os outros olhos. Mas já planejei, sim, muita coisa boa.
e já deu muito certo, mas também já deu muito errado às vezes. Ai, que bom, ótimo. Essa é a ideia que a gente precisa ter em nossa vida. Planejamento é necessário para todo mundo, né? E uma coisa interessante que você planeja, mas você precisa fazer algo depois que você planeja, que é fazer o quê? A execução do planejamento. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de planejar, né? Esse plano da salvação, até porque não fomos nós que planejamos. Se perguntar o que a gente estava falando no começo, se planejar, ou melhor, se perguntar para cada um, né? Perguntar para mim como é que você pode planejar aí o plano da salvação, né? Da sua alma. Eu vou fazer um plano. O Reginaldo, ele vai fazer outro diferente do meu. Acredito que ele vai fazer, porque cada um vai ter uma imaginação, né, de salvação aí, que até a gente deu o exemplo, né, com relação a, se você sabe que sua cidade vai ser destruída daqui 10 dias, né, ou melhor, daqui um dia, você consegue planejar alguma coisa, né? Tem muita gente que vai planejar já largar tudo e sair embora, agora mesmo. Larga tudo e vamos embora, né? Outros vão tentar planejar levar alguma coisa embora, né? Ou tentar resgatar alguém, avisar, o que seja. Cada um vai fazer de uma forma ou outra, né? Então, esse é o pensamento, né? Só para a gente entrar dentro desse contexto da aula de hoje, que planejar é necessário. Então, se planejamento é necessário, Deus também planejou algo para nós. Até porque nós não teríamos capacidade de planejar a nossa própria salvação. Porque quem nos criou foi Deus, não foi eu sozinho, não. Foi Deus. E Deus, sabendo muito bem como somos, ele então criou esse plano de salvação, porque alguma coisa deu errado lá no começo, né? Então, a gente sabe muito bem da história de Adão e Eva, e aí sobrou para a gente, né? E aí, sabendo de tudo isso, Deus, desde o início, então cria o seu plano de salvação para fazer com que o ser humano volte para o caminho, seja aquilo que ele almejou, né? Então, ok. Deixa eu contar um pouquinho sobre uma questão a respeito desse negócio de planejamento, que também faz parte para a gente entender. Quando eu era jogador, parece que não para alguns, mas eu já fui, já fui jogador de futebol de campo, e quase cheguei a profissional, e futebol de salão quase, eu fiquei no quase. Eu fiquei no quase. É aquele cara que planejou, eu quero ser jogador de futebol. 9 anos de idade, eu já saía de casa, o meu plano era ser jogador de futebol, eu vou atingir isso, né? Eu fui até onde deu, é mais ou menos igual a Raíssa falou. Você faz planos, e olha que 9 anos de idade, o meu plano parou com 20 anos de idade. Eu fui 11 anos da minha vida tentando ser jogador de futebol. Cheguei até, eu bati na trave, como se diz no linguajar, eu bati na trave, mas não consegui entrar, vamos dizer assim, né? Então, existe algo interessante nessa estrutura do futebol que eu lembro muito bem, muito mais ainda no futebol de salão, que a coisa é tão rápida e tem que ser muito bem planejado para você executar aquilo. Até porque você quer chegar à vitória, ou, no caso, o objetivo final é a vitória, ok? Não é derrota, não é nem empate no jogo, é a vitória. E uma dos pontos que a gente precisa atingir é fazer o gol. Então, para isso, cada momento de 5, 10 minutos, nosso técnico parava a gente, chamava, lembra um pouco, para quem jogou já vôlei, sabe? Quem já assistiu o campeonato de vôlei, né, da seleção, sabe que é assim. Tem um momento que na pontuação fez 1, 2, 3 pontos, puxa vida, para tudo. Aí vem o técnico, pega aquela prancheta, né? Eu tenho a minha aqui, mas é meia grandona, né? Pega a prancheta e começa a anotar, faz os desenhos lá. Ó, vocês vão executar dessa forma,
para nós chegarmos a conseguir fazer o gol, vai ter que ser assim, ó, você faz isso, 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 e toca para lá, para cá, nós vamos conseguir. Ótimo. Quando a gente conseguia executar o plano de ação do técnico, dava certo. O problema é quando a gente não queria executar, porque cada um tinha uma imaginação diferente. E não é assim, metade do time, normalmente é assim, metade do time que está jogando, ele pensa, se deixar, ele pensa por si só. Ele pensa por si só. Ele tem ação e reação nas circunstâncias do jogo. Mas tem uma outra parte que espera do técnico. Só que o que espera do técnico algo, tem algo de vantajoso, que é planejamento. Às vezes os outros não conseguem planejar porque a coisa é tão rápida, porque você não consegue olhar de fora. Você está no meio do jogo, você não consegue olhar por fora para saber. E aí, então, é assim que acontece. O técnico vai lá, monta o plano de ação e você precisa executar. Quando o time, todo ele, executa, o time chega ao objetivo, que é a vitória. Mas quando o time desobedece o plano de ação, só vem tristeza. Isso é um fato, para quem já disputou o campeonato, para quem já foi atleta, né? E eu sou um atleta aposentado, tá? Em todos os sentidos, né? Na questão do futebol, né? Hoje eu sou um atleta totalmente aposentado. Eu só se me chamar para assistir um jogo, principalmente um quebra-canela é só entre amigos. Olha, eu vou sentar do lado de fora e vou narrar o jogo inteiro só para dar risada. Só isso. É o que eu fazia quando participava de acampamento de igreja, quando ia lá para o CRE, o último, Regis, o último que eu foi lá no CRE, em Campinas, eu fui o narrador do jogo. E o Enio estava lá. Imagina só... Gente, eu rolava de dar risada. O Enio é apaixonado por futebol também. Sim. Ele é totalmente. Nas aulas dele, a gente pode perceber que ele sempre está falando em alguma coisa de futebol, né? Pois bem, essa questão é um fato tão real na nossa vida, de que se você não planeja de uma forma correta, vai dar errado alguma coisa. Mas tem também aquela questão dos planejamentos que a gente faz na nossa vida, nem todas elas vão pode ser executada, mas talvez muitas não chegarão ao fim, ou no caso do objetivo que você desejou. Igual o meu, de ser jogador, deu 20 anos, o negócio deu errado, né? Por quê? Porque apareceu algo que falou, olha, não é para você, para aqui. Daqui para frente é outra coisa, eu vou planejar outra coisa para a sua vida. E é verdade. Olha, minha vida, eu posso contar um livro, eu escrevi um livro da minha vida, de tudo que eu já planejei de vida profissional, e, por fim, estou aposentado, né? Estou aposentado, não é porque eu tenho idade de 65 anos, não, que eu acho que é 65, né, que aposenta. Né? Nem Oi? Acho que hoje está difícil até de se aposentar, hein? Não tem limite de idade, não. Pois é. Então, assim, eu cheguei a aposentar hoje, mas é por causa de problema, invalidez. Invalidez que hoje, né, eu fui tirado de campo para trabalhar só praticamente para a igreja, que o meu fim é esse. Né? Eu já entendi muito bem, igual a Raíssa falou aí, eu entendi muito bem qual é o planejamento que Deus tinha para mim. Então, é melhor eu ficar quietinho e executar o planejamento dele, não o meu, mas o dele. Ok. Então, isso é para a gente entender que, dependendo de onde a gente vai trabalhar, ou vai participar, ou quer alguma coisa na vida, a gente precisa planejar. E dentro desse ponto que a gente vai falar hoje, que é qual foi o plano de salvação oferecida, ou criada, ou planejada, que a gente pode dizer assim, por Deus, quem criou esse plano foi Deus. Não fui eu, não foi o Regis, não foi nenhum pastor, e tanto é que ninguém tem o plano a não ser Deus. E esse plano tem que ser executado de forma correta.
Se ele não for executado de forma correta, você está traçando um plano diferente daquilo que ele planejou. Então, consequentemente, se eu não executar o plano que ele deu, alguma coisa vai dar errado lá no fim. Se é que a gente quer ter a salvação, que o objetivo é ter a salvação de nossa alma. Né? Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer algumas perguntas para a gente saber mais ou menos como que a gente está hoje. Né? Dentro do plano de salvação, você se considera salvo ou perdido? Se é que, às vezes, você tem já alguma ideia ou não, né, sobre a salvação, mas dentro do plano, para quem conhece bem, para quem não conhece ou já ouviu, mas eu queria saber de cada um. Você se considera salvo ou perdido? Elisete, rapidinho, resposta rápida. Eu me considero salva, eu já tive perdida, muito perdida. Hoje não. Ótimo. Meire, o que você me diz? Eu também me considero salva. Porém, todos os dias eu procuro me verificar, porque todos os dias a gente perde a nossa salvação por mínimas coisas, né? Então, eu procuro verificar todas essas partes para eu ter certeza. Mas eu me considero sim. Ótimo. Raíssa, o que você me diz? Lógico, com muitos pontos de melhoria. Muito mesmo. Considero salva. Está bem baixinho o som dela, né? Tá. Raíssa, nós não estamos ouvindo você. Consegue me ouvir? Agora sim. Você consegue falar mais próximo ou aumentar o som? Tá. Hoje eu me considero salva. Por muito tempo eu me considerei perdida, né? Lógico, com muitos pontos de melhoria, mas me considero salva. Ótimo. Tiago, o que você me diz? Embora eu seja novo na fé, eu acho que eu me considero como salvo. Ótimo. Muito bem. Temos aqui, pelo menos, na ideia, todo mundo salvo. Correto? Na ideia. Vamos construir essa ideia que a gente está falando sobre a lição de hoje, ok? Então, Regis, você, esqueci de perguntar, você se considera salvo ou está meio perdido? Como os demais falaram aí, para a gente encontrar a salvação é porque nós estamos perdidos, né? Estávamos perdidos. Eu estava perdido, mas graças a Deus, graças ao dom de Jesus, hoje nós estamos trilhando este caminho e firmado, né, nesse plano, nesse alvo, que é a salvação. E tudo isso tem que estar dentro do plano de Jesus. Então, eu me considero salvo porque eu estou me esforçando a cada dia para estar dentro desse plano da salvação que Jesus nos deu. Amém, amém. Isso me faz lembrar o que a própria Meire falou. Ela falou assim, eu me esforço para me manter, porque às vezes tem dias que a gente dá aquela falhada, né? E essa é uma questão que é real na nossa vida. Né? A frase, é claro que depois a gente vai entrar nos pontos, mas a frase, salvo, sempre salvo, certo, errado, salvo sempre, se for salvo, sempre salvo, você só toma uma atitude e acabou, você não precisa fazer mais nada na sua vida. Não funciona assim. Oi? É um dito, né, que às vezes usam, uma vez salvo, sempre salvo. E não funciona assim, não funciona, né? Então, a Meire, ela lembrou um dos pontos, né, que a gente fala, que o resto também lembrou. Esse plano, para ser salvo, precisa ser executado de forma correta. E aí, às vezes, mesmo que você tenha já dado o passo correto, como cada um já falou, aceitando Cristo, passando pelo batismo e tal, no meio do caminho a gente pode, de repente, trilhar um caminho diferente. Esse plano de salvação, ele engloba várias coisas. A gente só vai tratar uma parte hoje,
mas esse plano engloba tudo que a gente pode imaginar de vida, de viver, porque nós fomos chamados para sermos algo que é cristão, para sermos seguidor, para sermos servos. Bom, se somos servos, né, então eu sirvo alguém e preciso fazer conforme ele nos ordena, nos deixou aí as ordenanças e o planejamento para ser executado. Então, se eu sair fora desse planejamento e começar a executar outro planejamento, com certeza nós não vamos no mesmo caminho, nós não estamos andando no mesmo caminho. Cada um vai trilhar um caminho diferente. Aí, no caso, a gente vai lembrar um ponto que eu acredito que todo mundo lembra disso, que fala assim, Jesus falou que há 2 caminhos, não é? 2 caminhos. Um que é plano de salvação, que leva à salvação, o outro leva à destruição. Um é luz, o outro é trevas. Então, a gente pode usar vários termos aí para definir essa questão, mas são 2 caminhos. Um é apertado, o outro é largo. Né? Então, há várias definições que foram colocadas que facilita para a gente entender. Né? Mas há só 2 caminhos. No caso, se há só 2, então tem que ser executado o plano que Deus colocou. Mas existem várias religiões que traçam outros caminhos para você chegar. Não funciona, porque o plano é um só. Mas eu sei que muitos religiosos vão traçar planos diferentes, tentando facilitar a sua entrada na salvação. Não vai funcionar. Né? Porque se só há um plano, significa que os outros são errados. Só tem um, ok? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui dentro de um dos pontos. Né? A gente até poderia fazer várias perguntas aqui, né, que faz parte da aula. Né? Você já foi batizado? Então, vamos lá. Todos nós aqui. Elisete, você já foi... Bom, Elisete já sei, né? Já foi batizada. Meire, você já foi batizada? Nas águas? Sim. Ótimo. Raíssa, você já foi batizada nas águas? Já fui, já sim. Ótimo. Tiago, você já foi batizado nas águas? Já. Ótimo. Todo mundo aqui tomou banho de água. Ótimo. Não foi chuveirinho. Isso é que é o mais importante, porque é uma das estratégias colocadas diferente do que o mundo religioso traçou aí e diferente do que do que Deus traçou para nós. Porque o batismo, até usando a palavra baptismo, que vem lá do grego e meio romano. Então, o que acontece? Né? Essa palavra tem o significado grego que é imersão. Bom, se é para você imergir, olha, para você receber a salvação, a remissão dos seus pecados, você precisa imergir. Olha, eu estou trocando a palavra. Então, está vendo que já tem um som diferente, você consegue entender melhor. Mas o que foi usado, a palavra batizar, ela não foi traduzida, ela foi transmutada. Como que é o nome? Transmutada? Transliterada, né? Transliterada. Olha, ó, tá vendo? Ó, ainda bem que o resto está aí, porque esse cara tem uma mente muito boa para lembrar das palavras, viu? Mas é isso. De vez em quando lembro alguma coisa. É por isso que a gente dá certo. A hora que falha no seu, o meu funciona. E a hora que o meu falha, o seu funciona. Então, é isso. Ocorreu nesse período de tradução, essa palavra deixou de ser traduzida para, então, tomar uma conotação, um significado diferenciado. Que, então, quando você usa a palavra batismo, você pode dizer que o batismo pode ser por aspersão ou por qualquer outra coisa.
E não é isso. Nós vamos lá no original, você vai perceber que a palavra batismo é imersão, imergir, mergulhar. Esse é o sentido. Então, todos nós tomamos, né, num bom sentido, um bom banho. E esse bom banho nas águas nos fez algo que mudou a nossa vida, né? Isso de forma literal? Não, espiritual. De forma espiritual, porque literal é praticamente o que eu estou falando. Nós entramos na água, saímos da água, não mudou nada. O Regis continua bonito, não sei por quê. Talvez a água deve ter feito alguma coisa. Nem envelhecer, ele envelheceu nesse tempo todo aí, né? Então, assim, a água dele deve ser água benta, não sei, né? Né? Mas tudo a gente gosta de brincar um pouquinho. Mas é essa questão. Nós ou obedecemos o plano que foi dado a nós, ou alguma coisa vai dar errado nesse meio caminho que a gente tem que traçar, né? Mas então, olha só. Vamos ver uma passagem lá em Efésios, capítulo 8. Opa, Efésios 8 não, porque não existe. Vamos corrigir aí, né, Regis? Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E aí vamos lá para versículo 8 e 9. Você pode ler para a gente, Regis? Efésios 2, 8 e 9. 8 e 9. Diz assim, Ah? Ok, Elisete, vamos esperar um pouquinho. Espera um pouquinho que ela acha também. Eu não estou enxergando as coisas aqui. 2, 3. Contagem regressiva para achar aí. Eu não estou achando como é que tá esse negocinho do lado. Você vai folheando que você acha lá, as cartas. Lá no Novo Testamento. Vai, Uma pode ser. pergunta. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ótimo, muito bem. Só 8 e 9, né? Sim, sim. O 10 ele vai completar um pouco mais, mas é o 8 e 9 que a gente precisa aqui. Raíssa, você estava perguntando alguma coisa? Ou alguém perguntou? Eu ia só tirar uma dúvida. A gente usa a linguagem de hoje ou a João Ferreira de Almeida? Tanto faz. Vai do seu gosto. Porque Ah, tá. É que eu estou habituada a usar a outra. eu tenho... eu uso normalmente o João Ferreira de Almeida, tá? Uhum. Mas fica à vontade. É até bom ter um pouco de diversidade, né? Para a gente, de repente, uma complementa a outra no entendimento. Sim. A minha é a NVI. Isso, nós temos pelo menos 3 ou 4 versões aí, né, da Bíblia. Mas o que a gente encontra aqui? O que a Bíblia fala para nós a respeito dessa questão? Como a gente viu aí em Efésios, Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, ok? E ele então deixou assim, porque pela graça sois salvos. Então a gente está falando sobre salvação. E aí ele deixa claro aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, pela graça sois salvos, mas essa graça é mediante alguma coisa. Essa graça da salvação, porque a graça que ele está colocando para nós aqui, ele já está explicando que essa graça é a salvação, ok? A gente pode pegar várias outras leituras, outros contextos, que a graça vai ser outra coisa. Mas a graça que ele está falando aqui, algo de graça, algo presenteado, é a salvação, ok? E ela é feita de uma forma, né? Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Como é que você adquire fé? Então, vamos lá. Todos nós temos fé, de uma forma ou outra. Todos nós temos fé. Mas como é que nós adquirimos a fé? Alguém pode tentar responder? Meire, Tiago, Raíssa, Lisete? Adquirimos a fé ouvindo a palavra. Ótimo. Ótimo, Meire. E isso nós vamos encontrar onde? Vocês conseguem lembrar qual é a passagem?
é uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu. Consegue, Meire, lembrar? Não consigo, hein? Estou até folheando aqui. Eu lembro dessa passagem, mas eu não. Ó, eu vou dar uma ajuda. O livro ou a carta começa com RO e termina com Manos. Eu acho que ajuda. Agora, quantos capítulos tem lá, né? Quantos capítulos? Tem 16 agora para achar, né? Dentro dos 16, mas vamos lá. Capítulo 10. Meire, acha lá, capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Vamos lá. Romanos 10, versículo 17. Aqui ele vai mostrar para nós como é que você adquire fé. Pode ler? Pode ler, Meire. Só o 17? Só. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ótimo. Consegue explicar algo do que você entendeu aqui? Meire, consegue explicar algo do que você entendeu aqui da passagem? Quer dizer assim, que a fé, ela vem pelo que Cristo ensinou aqui na Terra, né? Todos os ensinamentos, os mandamentos dele, e a gente executando e acreditando a nossa fé, nós criamos fé dentro do nosso coração que sem a gente ver, a gente vai alcançar, nós alcançaremos. Por quê? Porque, como que eu posso falar? Assim, o final de tudo, eu não consigo falar a palavra que eu esqueci, mas é mais ou menos assim, a demonstração final foi o quê? Foi Jesus Cristo morto na cruz do Calvário, para que hoje nós tivemos a nossa fé aumentada e tudo quanto pedimos ao Senhor, Jesus, Ele nos conceda. Então, está aí essa palavra, assim, eu posso dizer dessa forma. Ótimo, muito bem colocado, Meire, é isso mesmo, tá? Muito obrigado. A própria passagem, ela já responde para a gente, né? Então, essa fé, que a gente pode dizer assim, essa confiança, aquilo que você acredita, aquilo que você crê, vamos usar assim, ela só vai vir, essa fé, ela só vai vir pela pregação. E essa pregação que ele está usando, ela pode ser a pregação ouvida, né? Pregação assistida, a questão é que você precisa ouvir. Alguém tem que falar, alguém tem que pregar. Essa é a questão. E essa pregação é por qual palavra? É pela palavra de Cristo. Então, assim, se alguém pregar a palavra de Cristo correta, você tem uma fé verdadeira. Correto? Estão conseguindo compreender? Faz sentido isso? Se você teve uma pregação de uma palavra correta, do ensinamento correto de Cristo, você tem uma fé verdadeira. Mas se você obteve uma pregação de um ensinamento errado, você vai ter um tipo de fé falsa. É só para a gente entrar dentro do contexto, né? Porque isso tudo a própria Bíblia nos explica. Porque há vários tipos de fé? Há vários tipos. Mas se a fé não for a fé baseada e alicerçada, né, fundamentada na palavra de Cristo, não é a fé que ele está dizendo que salva. Não é. Então, ela tem que estar baseada e alicerçada nos fundamentos de Cristo, nos ensinos de Cristo. Fora de Cristo, nada. Alguma coisa que alguém inventou, falando que é de Cristo, porque Cristo falou com ele, porque ele recebeu de Deus, de Cristo, alguma coisa assim, não está escrito nos fundamentos básicos da fé, vamos colocar assim, nos fundamentos, na Escritura, no que Jesus deixou na Bíblia para nós, que ela é a autoridade máxima
sobre assuntos religiosos. É Jesus. Jesus é a Bíblia, ok? Então, se ela estiver fora dos ensinos de Cristo, não é a fé verdadeira. Você está adquirindo uma fé, né? Você está aumentando a sua crença, a sua confiança em algo que não é verdadeiro. E isso a gente pode relatar no mundo religioso. Existem várias religiões, várias seitas, e muitos ensinando coisas que não estão escritas na Bíblia, para muitos fazerem, como mandamento e tudo. Então, se você seguir uma fé que não é a fé que Cristo deixou para nós, ali escrita, porque essa fé que ele está falando é a fé escrita, é a base sustentada na palavra, ok? Se não for assim, o nosso plano de salvação não nos leva à salvação, não nos leva. Vai nos levar para outro caminho, mas não o caminho da salvação, ok? Então, o primeiro ponto que a gente viu aí, ó, é a primeira passagem de Efésios 8, 2, do 8 ao 10. Então, deixa eu abrir novamente para a gente complementar um pensamento nosso aqui. Então, ele deixou claro, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, nem pode vir de nós, né? Não pode vir da Meire, a Meire não pode trazer alguma coisa, tem que ser de alguém, né? É dom de Deus. Vem do Pai, vem de Deus. Não de obras também. Então, peraí. Essa graça da salvação que ele está falando não vem de obras, ok? Não vem de obras significa você não vai ser salvo porque você faz coisas boas. Não é, Regis? Adianta você ser bonzinho? Isso é garantia de salvação? Não. Não, não é, né? Até porque, se nós formos entrar um pouco mais em detalhe sobre ser bom, o próprio Cristo falou que bom é só Deus. Mas ele deixou claro que, a hora que ele estava falando isso, era só para confirmar de que a pessoa estava falando Senhor, mestre, para ele falou, bom mesmo é só Deus, ele mesmo é Deus, né? Mas a questão é que Jesus deixou para nós um plano em que aquilo que quando nós aceitarmos ele como Senhor e Salvador, nós mudamos a nossa rotina, nós mudamos a nossa vida e nós precisamos criar algo em nossa vida que é a transformação de nossa alma. Só que essa transformação de nossa alma resulta em ações corporais, ações do nosso corpo. Então, significa, o que você pensava, você não pensa mais, né? O que você falava, você não fala mais, né? Eu falo das coisas ruins, ok? Então, o que você fazia, você não faz mais. Mas não fica só nisso. Não é não fazer as coisas ruins, é também fazer as coisas boas. Isso tudo faz parte, é um pacote da vida do cristão. Quer dizer, significa assim, não é porque está falando que você tem que fazer ou porque está escrito. O cristão é esse. Se você é cristão, você precisa ser, esse é o cristão, é o ser cristão. Então, fazer boas ações faz parte. Então, faz parte do cristão, mas um não cristão consegue viver uma vida fazendo boas ações? Consegue. Mas ele só fazer boas ações não é garantia de salvação, porque ele não está dentro do plano de salvação. Essa é a questão. Então, aqui, deixando claro, não é por obras para que ninguém se glorie. Não é porque você fez coisas boas que você vai para o céu. É porque você obedeceu e está seguindo o plano. Você agora foi modificado. A gente sabe muito bem, nasceu das águas, né? Nós temos aí vários pontos que a gente pode relatar. E se eu fosse, então, ou melhor, se eu fosse escrever, quais são os pontos que nós podemos colocar? Uma lista de qualidades de um cristão. Quais seriam essas listas? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu até vou escrever aqui para vocês, só para a gente... Quais são as...
listas de qualidades. Eu vou colocar como básicas, tá? Básicas. Para ser cristão, ou ser um cristão, né? Se é que nós dizemos que somos cristãos, então vamos lá. Quais seriam? Hoje a minha garganta ainda não está muito boa, não. Com pastilha e tudo, ainda fica pegando. Então, o primeiro ponto que a gente pode... Quais são as qualidades, né, que a gente pode dizer? A primeira qualidade, salvo, que é uma das coisas que a gente falou, né? Salvo. Outra, pecados perdoados. Espero estar escrevendo certo. Pecados lavados. Ok. Vocês responderam isso. Nascer novamente. Nossa. Outra. Ter a presença, ou melhor, ter a presença do Espírito Santo. Vamos lá, essas são coisas básicas, tá? Ser nova criatura. Outra. Boa consciência. Isso é muito bom, dá um ótimo estudo isso aqui. Vive em Cristo. Quer dizer, novidade de vida. A gente pode colocar assim. E o último, anda, ou melhor, seria isso. Vamos colocar como último aqui. Eu acabei não vendo direito aqui, mas é isso. Vive em Cristo e novidade de vida. Ok. Se pudéssemos, então, traçar uma lista de qualidades que faz parte do cristão, para a gente reconhecer que somos um cristão, então precisamos olhar para essa lista. Então, precisa ser salvo, aí precisa saber como é que você é salvo. Pecados perdoados, foram pecados perdoados? Pecados lavados, que a gente pode dizer, né, que é nas águas. Nascer novamente, ter a presença do Espírito Santo, ser nova criatura, boa consciência, vive em Cristo e novidade de vida. Tem pessoas que vão dizer que tem todas, tem pessoas que vão dizer que não tem nenhuma, e tem pessoas que vão dizer que tem metade delas. Aí é que está. Dentro do plano de salvação, nós precisamos ter essas qualidades que são básicas. Essas são básicas. Se a gente for traçar mais qualidades, vai dar uma lista. Dá uma lista de qualidade, não é pequena, não. Faz parte do cristão, de ser cristão. É por isso que é uma das coisas que a Meire falou, né? Eu luto constantemente, está parecendo o Paulo falando, eu luto constantemente, né, para não deixar o caminho, para não errar o alvo. Né? Paulo fala muito sobre não errar o alvo. Né? Então, essa é a questão. A gente precisa começar a viver essa lista de qualidades. Quer dizer, essas qualidades, elas devem, olha como que é, não é que você escolhe, elas devem fazer parte da vida da pessoa, que se diz salva, que se diz cristã. Mas se ela não tem essas, pelo menos essas básicas aqui, então ela, com certeza, ela ainda está falha, não está no pleno conhecimento, ela não está na fé verdadeira, ela está numa fé ainda pela metade, vamos dizer assim, de conhecimento e de ação. Porque você pode conhecer uma parte, mas não executar ela toda. Até porque, lembrando que a gente falou, existe um plano. Esse plano tem que ser executado de forma correta. Não pode ser pela metade. Não pode ser igual aqueles jogadores, colegas meus da época lá. Né? Olha, o técnico deu um plano para a gente, mas eu não gostei do plano, não vamos fazer não, vou fazer diferente. Olha, dava tudo errado, não conseguia, metade do time ia para um lado, outra metade ia para o outro. Ninguém segue o mesmo caminho.
O objetivo é ir para frente, tinha jogador voltando para trás, né? Então, os passos não são os mesmos. Então, é uma coisa importante de você saber qual é o plano correto. Se você não souber o plano correto, vai dar errado. Lembra que uma das coisas... A gente até comentou, eu até deixei anotado, né? Uma das frases que a gente falou, acho que foi na segunda-feira, né, Raiz? Eu deixei anotado porque eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. Eu esqueço. A gente falou um pouquinho, essa é a frase. Se preocupe com o certo, porque o que não é certo significa que está errado. É básico, né? Se preocupa com o que é certo. Significa, procura o que está escrito. Procura só o que está escrito, o que é certo. É isso aqui. Aquilo que não está escrito, que não é certo, é errado. É um fato, né? Só que hoje o mundo religioso não se preocupa com o que é certo, com o que está escrito. O mundo religioso, a maioria deles, tá? Vamos colocar assim, né? Se preocupa com o que não está escrito. E cria debates, sabe assim, coisas longas, e ficam navegando na maionese. A gente vai falar que é a religião do blá, 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 né? Porque ela não leva para lugar nenhum. Você só fica debatendo, conversando, falando a respeito de um assunto que não foi falado, Deus não falou, nunca falou. Tolas, né, cara? Bem lembrado. Quem foi que falou isso aí? Paulo falou para Tito, né? Então, aí, ó, tá vendo? Evite controvérsias, né? Tolas. Isso, então. Até ele dá o exemplo na tradução que a gente tem de velhas caducas, né? Ele usa esse termo aí, né? Não, nenhuma das traduções usa essa frase. Mas significa isso, você dar valor àquilo que não foi escrito, né? E deixar o valor daquilo que foi escrito, daquilo que é certo. Então, vai dar errado. Vai dar errado, né? Ok. Então, esses são alguns pontos que a gente vê que faz parte do plano de salvação. Não pode ser diferente disso. Então, dentro disso, a gente viu nessa passagem básica, inicial aí, que fala que pela graça, né, você é salvo. Então, a salvação vem pela graça. É algo que é dado. Não é porque você merece, não. Foi dado. Deus te deu. Ok? Mas deu para aquele que aceitar, né? Não é simplesmente ele deu para o mundo, todo mundo já está salvo. Não. Você precisa aceitar esse plano. Você precisa pegar o plano e falar, tá aqui, ó. Esse é o plano. Entrega na mão dele e ele tem que assumir esse plano. Ok. E ele fala que é mediante a fé, não é de outra forma, né? Não é de obras, porque é para a gente não se achar merecedor de alguma coisa. Não se... qual que é a palavra que ele fala? Não se gloriar. Porque existem pessoas que você não pode falar alguma coisa, a pessoa já está se achando, né? Aí você parece que já tem uns balãozinhos subindo as mãozinhas dele, os pezinhos, e já está flutuando. Não é. Deus já deixou claro. Não é. A salvação é uma graça dada por ele. Não foi porque você fez algo, não. Não foi. Você precisa fazer algo para manter essa salvação. Mas não é porque você fez isso que você recebeu ele, né? Faz sentido o que eu estou falando? Ou não? Alguém quer fazer algum comentário? Faz todo sentido, sim, com certeza. É interessante essa questão que você comentou. Se preocupe com o que é certo, né? Na segunda a gente até comentou sobre isso, né? Sobre, às vezes, as pessoas, para defender alguma prática, alguma doutrina, eles vão argumentar onde está proibindo na Bíblia. Se a gente for procurar essa pergunta, a gente vai criar muitas coisas, muitas doutrinas. O que é correto a gente perguntar é onde está permitindo, aonde a Bíblia está instruindo isso. Então, nunca perguntar onde que está proibindo.
Ah, mas por que não pode fazer isso? A Bíblia não está proibindo. A Bíblia não está proibindo muitas coisas. Inclusive, nós usamos, né? Eu posso batizar o meu cachorro? Se alguém fala, não, lógico que não. Aí eu vou falar, mas onde proíbe? Onde está proibindo na Bíblia? Sim. Então, a gente vai criar muitas coisas. Então, fique com o que é certo, como você falou, com o que já está escrito. Isso não vai falhar. Agora, se a gente ficar argumentando, só ficar perguntando isso, a tendência é a gente falhar cada vez mais. Com certeza, Regis. Bem, dentro desse ponto, dessa nossa meditação, deixa eu passar aqui uma outra passagem para nós meditarmos a respeito disso, que fala um pouquinho sobre fé. Mas vamos lá, Romanos. Eu vou pedir para Tiago, lê para nós, Romanos capítulo 1 e versículo 5. Abre lá o livro de Romanos, depois de Atos, né? E, consequentemente, antes de Coríntios. Ok. Vamos lá, Romanos. Romanos 1, 5. Isso. Pela qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Ótimo. Olha só, usando a frase que ele deixou claro aqui, para a obediência por fé. Esse termo que ele está usando é para a obediência de alguma coisa. Então, obediência por fé, né, por aquilo que Deus, por aquilo que Cristo ensinou. Até porque ele fala, por intermédio de quem viemos a receber a graça do apostolado. Está vendo que agora a graça é o apostolado que Deus deu a eles? Ou, no caso, Cristo deu a eles o apostolado. É por graça, não é por merecimento. É outra coisa que a gente já percebe, né, em uma outra passagem. A graça de Cristo a eles não foi por merecimento. Não foi. A graça significa que é algo dado. Não é porque você fez alguma coisa. Não, né? Mas isso ele deixou claro aqui, Paulo deixou claro, né? Nós recebemos por graça o apostolado. Mas a questão é que, por amor do seu nome, nós recebemos por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Então, significa para todos, né? Fora os judeus, todos são gentios. Nós somos gentios, vamos dizer assim, né? Então, essa é a fé que a gente precisa. É uma fé obediente àquilo que Cristo deixou, não fora daquilo que ele não falou, né? Aquilo que ele não falou não me importa. E nem posso entrar em debates. Aí eu vou ficar, como o Regis falou, fica eternamente você vai ficar em debate. Porque cada um vai dizer o que acha. Mas a palavra de Cristo não tem como você dizer o que acha, porque ela está escrita. Ela deixou claro o que ela quer. Então, a gente fica com o que é certo, não com o que é errado. A gente fica com o que está escrito, não com o que não está escrito. O que não está escrito, se bobear, eu começo a reescrever a Bíblia, né? E aí eu vou... A primeira atitude que eu preciso fazer preciso ter fé e morrer crucificado, né? E aí, será que eu consigo ressuscitar? Não consigo. Só Cristo, a Mary lembrou bem, só Cristo conseguiu fazer isso. Ele tem o poder, nós não temos. Então, isso já basta para a gente. É melhor a gente ficar... Oi, pode falar. Às vezes é difícil despertar a fé naquilo que já está escrito, né? Naquilo que Deus já deixou revelado, que Jesus já deixou revelado, porque essa é a base da nossa fé. Mas ainda, infelizmente, pessoas estão buscando criar uma fé, uma certeza, porque a fé é a certeza, né? Sim. Criar uma certeza naquilo que não está escrito. Então, como eu vou ter uma fé, uma certeza naquilo que não está escrito? Não tem como. Então, a verdade já foi dita por Jesus, as boas novas que Jesus veio trazer.
Então, por quê? Eu vou buscar uma base, uma fé, uma certeza naquilo que não foi escrito. Então, fique com a Bíblia. A Bíblia é a certeza, né? É a convicção aí que você já escreveu aí. É isso aí. Eu lembrei da passagem. Você falou aí, eu lembrei da passagem. Né? Hoje eu estou bem, viu? Hoje eu estou bem. Estou lembrando aí das passagens. Hebreusão. 11, versículo 1 e 2, aí ele já deixa claro o que é a fé, né? Certeza e convicção. Duas palavrinhas aí que definem bem, que a gente pode dizer como definição. Mas vamos lá, agora, existem alguns passos que a gente precisa passar, traçar, fazer, conforme a gente vai aprendendo com Cristo. Então, primeiro passagem, né? A gente vai colocar aqui, ó, precisa crer. E aonde é que ela fala? João, vamos pegar essa passagem. João, capítulo 3, versículo 16. Então, existe um plano, e esse plano tem que ser traçado de forma correta. Ok. Então, vamos lá. Você tem João 3,16, e eu até poderia colocar também Tiago. Tiago, não é o Tiago aqui, tá? Mas é o Tiagão, é o irmão de Jesus lá. Tiago, cadê? Tiago, capítulo 2, versículo 19. Ok. Então, vamos lá. João. Raíssa, você consegue ler para nós? João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Bem conhecido. Consigo. João, capítulo 3. Isso, versículo 16. Vamos lá, então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ótimo. Obrigado, Raíssa. Bom, o que a gente está vendo aqui nessa primeira passagem? Que aqui é diretamente Jesus falando. É claro que o apóstolo João escreveu, mas são as palavras de Jesus. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, a primeira coisa que você precisa para ter fé, no caso, é crer. Então, vamos lá. Por quê? Perdão. Saúde. Tá difícil. Ainda mais que eu estou falando um bocado. Bem, voltando aqui, para eu não esquecer. Para você adquirir a fé, você precisa crer. Mas essa crença vem pela palavra, ok? Então, eu estou juntando todas as palavras aí para a gente entender todo esse contexto aí. Então, você precisa, primeiramente, crer, mas você precisa ouvir. Se você não ouvir a palavra, se você não ouvir o ensino, não ouvir a pregação da Bíblia, não fora dela, não tem como você crer. Até porque você só crê em alguém que você conhece. Significa que eu já ouvi falar, né, que eu já conheci, talvez não conheci pessoalmente, como a gente não conheceu Cristo, mas nós ouvimos falar, nós conhecemos ele, até porque a fé é certeza e convicção, faz parte. Então, o primeiro ato nosso é crer, como Jesus aqui está falando em João, ok? Agora, segundo passo é fazer o quê? Deixa eu colocar, eu vou inverter, ok? Vamos lá, segundo Pedro, capítulo 3, colocando errado. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos inverter aqui. Eu vou pedir para Meire, lê para nós, pode? Lá quase no finalzinho. Eu estou procurando aqui, professor. Quase lá no finalzinho da Bíblia, tá? Você pode ir para o fim e folhear para trás. É uma das formas. Segunda Pedro é depois de 1 Pedro, né, cara?
Segunda Pedro, o quê? Ó, eu vou, ó, o Enio usou isso de várias formas ontem. Você é sabidinho, hein? Você é sabidinho. Segunda Pedro 3:9, isso? Isso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ótimo. Meire, qual que é a palavra que eu quero colocar aqui nesse texto para mim? Eu quero digitar alguma palavra. Qual que é a palavra que ele está falando que é primordial que faz parte do plano de salvação? Está lá no final do versículo que você leu. Do que eu li. Ele não... Peraí, deixa eu ver. É que fala assim, para que todos cheguem, né, ao arrependimento. Ele não tarda. Professor, não vou conseguir fazer do jeito que você quer aí. Não, tá certo. Não, eu só quero uma palavra, porque lá no final ele está explicando o que é que nós precisamos fazer. É só isso. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele vai dar para a gente qual é o passo. E ele está falando aqui, ó. Por quê? Não retarda o Senhor, eu vou novamente ler aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, porque ele fez uma promessa para nós, ok? Essa promessa foi feita. Como alguns a julgam demorada, e alguns julgavam demorada, mas olha, ok. Pelo contrário, ele é longânimo. Né? É melhor que ele seja longânimo, que dê para todo. Por quê? O que ele quer é o quê? Para convosco, não querendo que nenhum se perca, né? Nenhum se perca ou pereça, mas tem a vida eterna. Eu estou completando só. Mas o final é, senão que todos cheguem a algo. Ele precisa que nós cheguemos a algo, arrependimento. É a palavra, arrependimento. Nesse contexto da carta aqui, ou nesse ponto, nesse texto, a gente encontra essa palavra que deve fazer parte do plano da salvação. Você precisa crer e depois você precisa fazer algo, se arrepender. Por quê? Agora você já sabe, você conhece, porque o crer vem pela pregação, vem pela palavra, e é pela fé, ok? E a fé é a palavra. Eu estou juntando as palavras, mas eu espero que todo mundo esteja compreendendo, ok? Tudo é um conjunto aí. Então, para você crer, você precisa ouvir, você precisa conhecer. Então, nós conhecemos a Cristo pela palavra, não é de outra forma, ok? Então, você crê e depois você precisa fazer algo, e ele está esperando, para que você seja salvo, você precisa se arrepender. É um passo a ser dado. E aí nós temos mais um outro. Vamos lá. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. A gente pode até colocar outro também. Mateus 10, 32 e 33. Mas vamos lá. Romanos 10, 9 e 10. Elisete, você pode ler para nós? Eu me perdi. Já se perdeu, Elisete? Porque aqui na minha Bíblia sumiu esse negocinho, como chama do lado aqui. Novo Testamento. Consegue pegar o Novo Testamento? Eu estou aqui no João. Depois de João. Isso, vai para frente. João, aí você vai Atos, né, e aí você encontra Romanos. Atos. Romanos. Isso. Romanos. Qual capítulo? Capítulo 10, 9 e 10. 10, 9 e 10.
confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e a boca se confessa a respeito da salvação. Ótimo, Lisete, muito obrigado. Percebam 2 pontos aqui. Lisete, consegue, logo no início, o que ele está falando que a gente precisa fazer? Confessar. Ótimo, então vamos lá. Confessar. É o que nós precisamos fazer, porque ele deixa claro lá no finalzinho que como ele deixou aqui, ó, porque com o coração se crê, ok? Guardou no coração, significa, começa aqui na mente, né? E é longo, da mente até o coração. Quantos quilômetros tem? É pequeno, mas tem gente que parece que esse distanciamento da mente para o coração é quilômetros, porque ele não consegue aceitar aqui e guardar aqui. Não consegue. Jesus está tentando tratar o coração da gente, mas para atingir o nosso coração, ele precisa sair daqui, porque você já ouviu falar, e ele morar no seu coração. Se ele vier morar no seu coração, consequentemente, você começa a vivenciar Cristo em sua vida. É um fato para todo cristão, aquele que guardou, que daqui que aprende aqui, desce para o coração, ele consegue agir da forma que Cristo deseja. Mas esse é o ponto que ele está falando, né? Então, ele começa com o crer, né? E depois ele vai, e você vai atingir a questão de que você precisa se confessar. Então, esse é o nosso terceiro ponto, né? Desse planejamento que ele colocou, que ele traçou para nós. Então, você precisa se confessar. Confessar a Cristo, confessar aos homens. Você precisa confessar de uma forma ou outra, ok? Então, vamos lá. Nós temos mais um outro ponto. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, eu acho que muitos lembram dessa passagem. E nós temos João, capítulo 3, versículo 5. Tiago, você pode abrir lá no livro de Atos? Sim, 2:38, né? Isso, lê para nós. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ótimo. Agora, Tiago, abre lá em João, completa essa leitura. João 3 e 5. Volta um livro aí. João 3 e 5. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ok. Tiago, esse nascer da água e do Espírito, qual outra palavra que você diz? Não pode entrar no reino do céu, de Deus? Não. Se eu falar assim, nascer da água e do Espírito, qual que é a outra palavra que a gente usa para definir esse água e Espírito? Né? Nascer da água e do Espírito. Você precisa fazer algo. O que é? Olha, deve morrer. Lembra lá, Atos 2 e 38, o que Pedro está falando que os irmãos judeus precisavam fazer? Seria morrer para o mundo e nascer de novo? Qual que é a palavra? Batismo? Batismo. Por quê? Tem a ver com o que Jesus falou aqui em João. Ele falando aqui, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, peraí, existe um reino de Deus.
Ok. Para você pertencer a ele, você precisa nascer da água e do Espírito. Ótimo. Mas esse nascer da água e do Espírito tem a ver com o quê? Aí a gente volta lá em Atos, ele vai deixar claro. Você precisa se arrepender, a gente já viu. Tem várias passagens. Até essa aqui é uma outra. Mas arrepender eu já sei. Mas aí ele complementa. O que você precisa fazer? Ser batizado. Então, esse ser batizado significa nascer da água e do Espírito. Né? Então, é assim que funciona? Sim, o plano de salvação não funciona de outra forma se não for seguindo esses passos. Então, depois vocês vão perceber que são 5 passos, né? 5 dedos. Você pode numerar na sua mão como é que você precisa fazer. Então, aqui é o quê? Batizar. Batizar. Ótimo. Agora, eu vi que o Reginaldo, ele tomou um tombo, né? Ele caiu a conexão do menino aí, né? Daqui a pouco ele entra aí, ó, tá entrando, ó. Agora nós temos a última parte. Regis, você escorregou aí? Ah, caiu do nada aqui. Agora estou pelo celular agora, eu saí do computador. Ótimo, ótimo. Bem, aí, ó, funcionou bem, viu? Eu entrei primeiro, porque se você tivesse caído, tinha caído todo mundo. Que bom. Ok. Então, vamos lá. A quinta, tá? O quinto ponto para nós é o quê? Vamos lá em Mateus, capítulo 10, versículo 22. E nós temos também em Atos 2 e 42. Então, vamos lá. Primeiro, Mateus. Vamos abrir lá. Regis, faz a leitura para nós dessas duas passagens. Mateus 10, 10 e 22. Eu acho que não consegue ler na telinha, né? Que deve estar pequeno. Mas eu leio aqui, Mateus 10, 22, depois você já me fala outra. Tá. Mateus 10, 22 diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ótimo. Vamos agora lá para Atos. Vamos complementar isso. Atos, capítulo 2 e 42. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ótimo. Qual que é a palavra, Regis, que a gente precisa aí? Perseverança. Isso. Ou dedicação, né? Sim. Quer fazer um complemento aí para nós? Eu acho que essa última, né, esse quinto ponto, eu acho que ele é o principal. Não digo que é o principal, né? Mas é a chave para não... Voltando àquela ideia que você havia comentado sobre alguns falarem que uma vez salvo, sempre salvo. Sim. Será que se eu crer, eu me arrepender, eu ser batizado, né? Confessar, né? Ser batizado, tá tudo certo? Não preciso fazer mais nada? A salvação já está garantida? De início, sim, ela já está garantida, mas há um complemento, né? Porque você precisa perseverar. E essa perseverança, nós entendemos hoje que é da mesma forma que esses cristãos do primeiro século fizeram, precisamos nós fazer também, que é a questão da perseverança ou nos dedicar ao ensino dos apóstolos, ao ensino que Jesus deixou para esses apóstolos. E isso vai voltar naquela questão, naquela tecla, aquilo que está escrito. Os apóstolos, né? Jesus deixou o Espírito Santo para guiar esses apóstolos, para que eles pudessem lembrar toda a verdade que Jesus havia ensinado. Sim. Então, nós temos essa verdade escrita hoje. Assim como os apóstolos deixaram registrado
para tantas igrejas do início, do primeiro século, nós temos todas essas cartas em nossas mãos hoje. Então, nós precisamos nos dedicar a perseverar a esses ensinos. Aí sim, eu posso ler uma outra passagem aqui, Carlos, só para... Pode. Ajude, né, a complementar. É uma passagem que eu, em particular, eu gosto bastante. Sim. Que é lá em 1 Coríntios. Vamos acrescentar aqui. Capítulo 15, do versículo 1 até o 4. Versículo 1 ao 4. Ok. Que diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, e no qual estão firmes. Ou seja, aqui é a ideia de que eles estão perseverando. O versículo 2: Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Se a gente for definir o que é o Evangelho, eu acho que esse contexto aqui vai exemplificar muito bem. O Evangelho é isso, é a morte, ressurreição de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. E eu gosto dessa passagem lá no versículo 2, fala que por meio deste Evangelho vocês são salvos. Mas há uma condição aqui, desde que se apeguem firmemente. Vamos usar essa palavra que você quis trazer, né? Desde que vocês perseverem nesta palavra. Então, sim, vocês vão ter de fato, né, crido. Caso contrário, se vocês não perseverar, se vocês não se apegar a essa palavra, vocês terão crido em vão. Ou seja, foi inútil, né, a mensagem. E essas pessoas não vão estar preparadas aí para a salvação. Ótimo, bem colocado. Deixa eu lembrar aqui, que eu acho que é Mateus 16, deixa eu olhar uma passagem também, só para a gente completar a ideia. Aqui, eu achei. Que nós lemos um pouquinho falando sobre o que Pedro falou e tal, e vocês fizeram esses comentários, no caso você fez esse comentário aí, sobre você perseverar. E a gente precisa, depois da gente passar por esses pontos todos, né, você creu, você se arrependeu, você confessou, né, Cristo como Senhor e Salvador diante das pessoas, você foi batizado, aí entra aquele ponto. Se nós ficarmos só até aí, né, fica parecendo aquela ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. Ok? Aí é que está, não é só isso. Aí, lembrando a passagem que você leu, se eu ficar limitado de conhecimento, o que acontece com a minha vida cristã? Eu não cresço, não desenvolvo, eu vou continuar sendo um bebê espiritual, podendo chegar a um ponto de não ter o alimento espiritual e eu chegar a morrer. Isso é um fato, melhor, é um ponto bem lembrado por Jesus quando ele fala a respeito disso. Né? Ele é o alimento, né? Ele é a vida, e a gente só consegue desenvolver mediante a palavra dele, crescendo e se alimentando, e é diário, isso é diário, porque ele dá o exemplo de que, ele conta, nós somos como criança recém-nascida, quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador. Né? Então, o Tiago lembra, né? Ele fala isso, olha, eu sendo ainda novo na fé, né? Eu só espero uma coisa, Tiago, daqui a alguns anos, eu vou usar os 3 anos, tá? Porque você já não é menininho, né? Você já é sabidinho, vamos dizer assim, você já está com uma idade aí, já que sabe planejar as coisas na sua vida. Então, vamos lá, daqui 3 anos, como é que vai estar a sua vida espiritual? Porque vamos dizer que foi 3 anos, Jesus levou para treinar os apóstolos e, consequentemente, Paulo, ele precisou de 3 anos para ser treinado também
por Jesus. Então, o nosso crescimento, se nós não nos alimentarmos de Cristo, continuamos sendo crianças, recém-nascidas. E ainda, ele vai lembrar que a gente corre o risco de morrer. Corre o risco de morrer. Né? Mas eu queria pegar a passagem de Mateus para lembrar uma coisa. Lembra que a gente já estudou sobre o reino dos céus? E lembra que Jesus falou para alguém que tinha a chave. Quem é que recebeu a chave para abrir as portas do reino? Quem foi? Meire, lembra? Tiago, lembra? Não, Jesus deu a chave para alguém. Ah, tá. Como foi a pergunta aí que você fez mesmo? Espera aí, deixa eu pensar. Jesus, ele ensinando sobre o reino para os apóstolos, ó, já facilitou. Ele deixou a chave para alguém abrir as portas do reino. Isso aí, ó, tá vendo? Ó? Melhorou. Quando a gente melhora um pouquinho a pergunta, facilita, né? Né? Alguém respondeu aí no chat, o Regis? Bate-papo, deixa eu ver aqui. A Raíssa, acho que foi Pedro, foi mesmo, Raíssa, foi Pedro. É isso aí. Muito bem lembrado, Raíssa. Meire, é isso aí. Pedro recebeu a chave. Ótimo. Ele recebeu a chave no sentido, olha, é você quem vai iniciar. Eu dei a você o início, né? Então significa que você vai fazer, que a gente já sabe da história, ele fez a pregação, e aí de Atos, capítulo 2, que a gente já leu um pedacinho, o que aconteceu depois que ele fez aquela pregação, onde ele relatou sobre as profecias, e que agora ele entendeu sobre as profecias, porque nem os profetas. Lembra que Hebreus fala, né? Hebreus fala, mas quem... Bom, a gente não vamos entrar, mas eu entendo, tá? Eu entendo que, diante das escritas e tudo, parece que quem escreveu a carta aos Hebreus é Paulo. Diante da história, a gente parece levar a crer que foi Paulo. Mas Paulo também falou a respeito disso. Então, de que Pedro recebe a chave, que então irá dar o início, abrir as portas. Olha, quando você pregar sobre o evangelho e relatar sobre tudo aquilo que aconteceu, ou melhor, das profecias, e que foram cumpridas, porque agora você entende porque elas foram cumpridas. Se ela não for cumprida, não tem como você entender. Não tem. Você tem uma parte da profecia, mas não tem toda ela. E aí você não tem, principalmente, Jesus lembrou que época, data, não tem. Às vezes ele pode dar o local. Ele pode dar o local para nós. Um exemplo que ele falou lá para Pedro, olha, Pedro, ele falou para os apóstolos, fiquem em Jerusalém, porque é dali que vocês vão receber o presente, né, dado a vocês, que é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito, é o poder, né, vai descer sobre vocês o poder, e isso era uma profecia do Velho Testamento. Pedro recebe a chave, Pedro faz a pregação, Pedro, então, oferece o batismo, que é a entrada para o reino dos céus. É a entrada para a igreja. A igreja de Cristo inicia no primeiro século. Não iniciou em outra época, nem antes e nem depois. Foi ali. Pedro, então, faz a pregação. Esses 3.000 batizados são os judeus que estavam ali, né? A gente sabe um pouquinho da história, né? E aí, então, inicia a igreja. Esse é o ponto. Pedro dá o primeiro passo para todos, que é receber o batismo. Você entrou no reino, mas agora, como o Regis fez a ótima explicação de Coríntios aí para nós, de 1 Coríntios, você entrou. E como é que você se mantém no reino? A questão é essa.
tem como você se manter no reino. E é necessário algo para você se manter. Não pode ser a ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, porque está sendo relatado para nós, biblicamente, de que você precisa perseverar. Aí você volta para Atos, capítulo 2 ainda, que a gente leu, que é a continuação, explicação de como é que os cristãos que foram batizados fizeram para se manter salvos. O que foi? Perseverar na doutrina de quem? Dos apóstolos. Por quê? Os apóstolos receberam a doutrina de Cristo. Então, é perseverar no que eles ensinaram. Essa é a questão. Eu vou aprender o que os apóstolos aprenderam. Por quê? Porque é eles que receberam de Cristo. Agora, os apóstolos já foram embora, deixaram tudo escrito, né? Os discípulos deixaram tudo escrito, Jesus deixou tudo escrito. Eu sou a continuação do quê? Eu sou a continuação daquela igreja. Eu não sou a continuação de outra igreja, daquela igreja. E ela não tem nome, porque ela tem um dono. Se é que eu posso dizer que tem nome, só poderia chamar a Igreja de Cristo, ou Igreja de Jesus Cristo, ou a Igreja de Deus. Entendeu? A Bíblia não dá nome, ela dá referência. Ela se refere a alguém. A igreja significa o grupo, significa o corpo de Cristo, significa os santos, os chamados para fora. Eu estou usando várias palavras que são bíblicas, não são minhas não, tá? Então, isso tudo significa que é a igreja. Então, a referência que ele dá, né, pode ser de Deus, né, pode ser de Cristo, mas é referência, e não é nome, porque a igreja é dele. Para que ele vai dar nome? É igual a gente comentou nas aulas anteriores, que o Reginaldo lembrou a ideia. Você vai na casa de alguém. Você vai chamar a casa dele como? A casa do Reginaldo. A igreja do Reginaldo. Não, é só para entender. Né? É claro que se o Reginaldo quisesse fazer a igreja dele, ele podia fazer do jeito que ele quisesse. Né, Regis? Então, a casa é minha, né? A igreja é minha, então as ordens são minhas. É isso aí. A grande questão é essa, né? Se a igreja é de Jesus, ele comprou, né? Quando a gente compra algo, aquilo nos pertence. E lá em Atos vai falar que Jesus Cristo comprou, né? Por alto preço. Então a igreja é dele. Quem dita as ordens é ele. E não pode mudar o nome. Se mudou o nome, já não é de Jesus. Já tirou, né, a propriedade de Jesus e passou para outro. Então, esse outro não tem autoridade sobre a minha vida. É isso aí. Bem colocado, bem explicado. Tá vendo? Eu não tenho como ficar sem o Regis aqui do lado. Não tem. Né? Vai até o fim agora. A gente é unha e carne. É unha e carne. A Vanessa companheiro de aula. Oi, não entendi. A Vanessa falou lá do fundo, ele é meu. Lá. Não quero não, Vanessa. É todo seu. Fica todo ele para você, viu? Mas, mas essa é a questão. Depois que nós entramos no reino, é necessário fazer algo. Se você não executar o plano que Jesus deixou, e esse plano tem a ver com a perseverança. A perseverança tem a ver com o plano, melhor colocando assim. Então, se você não perseverar em algo que ele mesmo está falando, que é nas palavras dele, nos ensinos dele, e ele lembra, na doutrina dos apóstolos, se vocês não ouvirem os apóstolos, se vocês não ouvirem o que eu disse a vocês não têm a mim, e, consequentemente, eu não tenho o Pai. Consequentemente, não é a igreja que eu edifiquei, ele falando, não eu, mas que Jesus edificou. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, mudar nada, nenhum conceito, nenhum ensino, nem palavras do que foram ditas, para eu não começar a modificar o plano. O plano ele é perfeito. É perfeito, o resto lembrou isso. Ele é perfeito. Se ele é perfeito, o que eu tenho que fazer?
só seguir. Não faça nada. Eu não posso nunca mudar nada. Porque se ele é perfeito, eu vou até o fim. Significa que eu vou chegar até o fim. O objetivo é ir para o céu, é receber a salvação, é morar com Deus. Ele está lá fazendo a morada para nós. Então, eu sigo até o fim. Até o fim. Lembrando, mais uma vez, a Meire falando, né? Eu luto para não errar o alvo. O alvo é Cristo. Mas se outra pessoa for alvo, se a família for alvo, se o filho for alvo, se a namorada for alvo, se o namorado for alvo, se pai e mãe for alvo, não vai chegar à salvação. Não vai. Você pode ter entrado no reino, né, Regis? Você pode ter entrado no reino, mas se você não manter o que foi ensinado, não perseverar nisso, você sai fora do reino. Sai fora. Você entra, mas também pode sair fora do reino. Saindo fora do reino, você não tem entrada nos céus. Não tem. Bom, eu acho que já deu por hoje, né? Nós estamos aí, falta 5 minutinhos, 6 minutinhos. Eu vou deixar aqui parado, aqui, pausa. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, faça. Quer fazer algum esclarecimento, talvez, aproveite. Temos mais tempo, não é só 5, não. A gente pode ficar um pouco mais, tá? Não tem problema, não. Mas vamos aproveitar, tá? Fiquem à vontade agora para poderem fazer alguma coisa. Ô, Caco, posso só fazer mais um pequeno complemento, se você me permitir? Permitido. Romanos 16, lá no final do versículo 16, é uma passagem que a gente também usa bastante, né? Quando Paulo está escrevendo, ele vai mandar saudações de alguns irmãos, né? Para a igreja lá de Roma. Sim. E Paulo vai usar: todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Então, a igreja que existia no primeiro século, todas elas eram de Cristo. Quando a gente inventa o nome, ou seja, nós vamos inventar denominações, vamos mudar o nome. Quer dizer, está tirando a autoridade de Cristo, como a gente falou. Então, sempre na Bíblia, nós vamos encontrar essas referências. Como eu falei lá de Atos, capítulo 20, né? Que é aquele contexto que vai falar que bispo, presbítero e pastor é uma pessoa só, não há diferença. Paulo vai falar que, capítulo 20, versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, né, os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou. Então, voltando, a igreja é de Deus, a igreja é de Jesus, porque foi comprada por um alto preço. Então, nós não temos o direito de mudar o nome, ou colocar qualquer outro nome na igreja, senão não é de Deus. Sim, perfeito, bem lembrado. A gente encontra várias referências bíblicas chamando, né, dando a referência à igreja. Né? E a gente só vai encontrar uma, a igreja. Ele vai falar a igreja da onde? Lá de Laodiceia, a igreja de Éfeso, a igreja da onde? A igreja de Araçatuba. De Araçatuba, a igreja de Birigui. Então, vai ter, esses seriam as referências, mas a igreja tem que ser uma só. E se ela não manter a doutrina, a pureza do ensino, que é uma das coisas que a gente luta para preservar, que é uma das coisas que a gente tem que ir até o fim da nossa vida, é manter a pureza do ensino, manter a pureza das palavras de Cristo. Então, aí sim, eu continuo no mesmo caminho, eu continuo pertencendo ao mesmo reino. Mas se eu modificar algo que não foi deixado para nós, eu estou acrescentando, eu estou tirando, não importa. Não é mais o reino dos céus, não é mais o reino de Deus, não é mais a igreja, porque a igreja tem a referência de o corpo de Cristo.
só para a gente lembrar, né? A igreja é o corpo de Cristo, então nós somos membros do corpo. Mas se é um corpo, significa que tem uma cabeça. Efésios fala isso, a gente tem várias passagens, né? Cristo sendo o cabeça, é ele quem comanda. Então, acabou. Ele é o perfeito, não eu. Se eu começar a modificar, aí passa a ser outro corpo, não o corpo de Cristo, né? Mas tá aí. Meire, tem alguma pergunta? Tiago, Raíssa, algum complemento, talvez, que vocês queiram fazer? Algo interessante? Não, eu pergunta. Foi bem claro, né, a aula de hoje, foi bem claro. Eu tenho mais, assim, que agradecer. Né? Eu quero agradecer muito você, o Regis, que esclarece, assim, vocês falam muito bem claro, assim, para a gente entender mais fácil, né, a comunicação. E eu quero agradecer muito vocês dois, né? A aula de vocês dois, que nem você diz, foi o Regis, né? Carne e unha. Eita, né? A gente tá parecendo, é igual o Paulo falando, né? Quem que é o meu companheiro, né? Timóteo, meu companheiro, filho amado. Ele fala lá de quem mais que ele lembra, né? Onésimo. Ele tem vários lá que ele fala, né? Mas é o companheiro de luta, né? Sim, e né, do companheirismo forma, né, o corpo de Cristo, que somos nós, Sim. né? Abre alas, né, para a gente entender e se integrar mais, né? Sim. A mente da gente esclarecer mais, ficar mais clara. Nossa, tá super 10 isso. Tô amando. Que bom, Meire. Graças a Deus, glória a Ele, porque o conhecimento que a gente tem é dele. A única coisa que a gente faz, que a gente fala, eu sei que eu tenho um dom. O Regis é outro que tem o mesmo dom. Nós temos o mesmo dom. Se eu não usar esse dom que Deus deu pelo Espírito, não tem como a gente servir de forma correta, porque vai faltar alguma coisa para nós. Então, qual é o nosso planejamento sendo um evangelista, um professor? É o que Efésios fala para nós, lá em Efésios, lembra, Regis? Efésios 4. Efésios 4, deixa eu pegar aqui, 4. Bom. Efésios 4 e versículo, vamos lá, 12, 13, acho que é isso, diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, e somos nós somos santos, não existe santo morto, mas santo vivo, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, só uma, lembra que a gente comentou, unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, né? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, tal, papapá. E aí a gente pode dar continuidade à leitura, mas é isso. Para que nós cheguemos o quê? Ao pleno conhecimento de Cristo, ao pleno conhecimento da verdade. Então, o nosso papel é ajudar os cristãos. Nosso papel é ajudar, é servir, é totalmente servir. Então, para quê? Para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento e o crescimento para chegarmos ao quê? À plenitude, né, do conhecimento, pleno conhecimento. Significa que não pode ficar num conhecimento básico. Não. Você começou a ter conhecimento. Lembrar o Tiago aí falando, né? Eu sou novo ainda. Ótimo. Continue perseverando e busque conhecimento. Então, conforme você vai crescendo no conhecimento,
você vai mudando a sua forma de viver, você vai sendo transformado, né, em Cristo, não fora dele, mas em Cristo, para chegar ao pleno conhecimento. Quando nós chegamos ao pleno conhecimento, significa que todos, a gente pode dizer, eu cheguei à plenitude, né, de uma vida em Cristo, total. Por quê? Porque eu cheguei ao pleno conhecimento. E esse chegar ao pleno... Lembrar mais uma coisa, que a nossa vida toda é crescer. A nossa vida toda é buscar conhecimento, e cada vez que você estuda o mesmo assunto, você cresce mais. Isso é um fato. É um fato, né? Tem exemplo que a gente pode contar nosso, e a gente pode pegar dos que já são dinossauros, os cristãos dinossauros que ainda estão vivos, que nos servem, né? Esses são, a gente fala, esses são os professores dos professores, né? Esses são os dinossauros, né? Tiago, e aí, Tiago, tudo bem para você? Tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Ah, que bom, que bom. E aí, em casa, quem está com você aí assistindo a aula? Tá eu e a Josiane, mas ela deu uma saidinha agora. É? Ah, ótimo. Raíssa, tudo tranquilo para você? Tudo certo, o estudo foi ótimo. Ah, que bom. O seu som ficou bom agora. Ficou? Ficou. De repente é porque eu estava no fone e agora eu tirei. Ah, deve ser isso. Com certeza foi isso. É isso aí. Mas foi ótimo. Ótimo. Elisete, tudo tranquilo para você também? Tudo tranquilo, professor. Ah, que bom. Ótimo. Gente, a gente pode encerrar agora, né? Fazendo uma oração, agradecendo a presença de vocês mais uma vez. Regis, tem mais alguma coisa que queira falar? Acrescentar? Eu acho que algo, como você falou, a gente sempre busca aprender, né? Todos nós nascemos, todos nós renascemos. Sim. Agora, esse renascer em Jesus, né? E a nossa vida é um constante aprendizado. Nós precisamos crescer, buscar esse conhecimento, né? Como o Tiago falou, né? Ele ainda é novo, mas todos nós fomos novos um dia, mas a ideia é sempre estar crescendo, buscando esse conhecimento, né? Cada um de nós temos muito ainda que aprender, e nós tiramos sempre conhecimento de outros irmãos, né? Como você falou, aqueles irmãos que já estão, às vezes, beirando seus 90 anos, né? Como o Howard, né? O Howard Norton. Totalmente. Sabe, que tem aí 50, 60 anos de evangelismo, né? E a gente sempre busca essas referências, né? Claro, busca em Jesus, mas nós temos irmãos aí que são servos, que têm muito a nos oferecer. E eu aprendi a usar essa frase, né, de um irmão lá de Campinas também. Tudo que a gente está estudando, isso é bom para a gente avaliar, analisar as nossas bagagens espirituais, as nossas experiências espirituais, e colocar à prova com a Bíblia. Será que aquela bagagem, aquela experiência que eu tive, ela está correta? Ela tem fundamento? Ela tem coerência? Quando colocado de par com a Bíblia, né? Quando for contrastar com a Bíblia. Então, a nossa ideia, o nosso objetivo é isso. Você vai colocar a sua experiência com a palavra de Deus. Qual que está certo? A Bíblia tem que estar certa. Se a minha experiência tem alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, então eu preciso remover essa bagagem e colocar essa nova responsabilidade na minha vida, que é com a palavra de Deus. Então, o estudo, né, da Escola da Bíblia tem esse objetivo também. Cada um se analisar, examinar as suas experiências com a palavra de Deus e ficar somente com a palavra de Deus. Amém. É isso aí. Muito bem colocado. Bem,
Vamos fazer uma oração e aí a gente se despede, então. Vamos orar, então. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos agradecidos ao Pai, eternamente agradecidos ao Senhor, pela oportunidade nessa noite de poder estudar sua palavra, poder crescer, ó Pai, em espírito e em verdade, podendo, ó Pai, buscar o crescimento que precisamos diariamente para estarmos vivenciando a sua palavra, estar agradando ao Senhor com a nossa vida, a atitude da nossa vida. Somos gratos, ó Pai, pela graça do Senhor concedida a cada um de nós, que é a salvação recebida, ó Pai, por meio de Cristo. Nós somos gratos pela sua palavra, que nos faz, ó Pai, transformar a nossa vida. Ela tem o poder que nenhuma outra coisa tem, ó Pai, em mudar a nossa vida, que são os ensinos do Senhor. Nos dê, ó Pai, sabedoria, para podermos viver e vivenciar, ó Pai, dia a dia, os seus ensinos, Senhor. Nos capacite a estar servindo, ó Pai, a sua igreja, servindo os irmãos, não importa de onde, mas que possamos, ó Pai, estar prontos para exercitar, ó Pai, o dom que há em cada um de nós para servir uns aos outros, Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus, oramos a Ti, Pai, e agradecemos. Amém. 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 Amém, amém. Deixa eu só fechar aqui. Ok. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Elisete, muito obrigado. Meire, Raíssa, né, primeira vez aí com a gente. Tiago, muito obrigado. Regis, mais uma vez aí. Né? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite para todos. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Sim. Até a próxima. Ó, quarta-feira que vem, eu vou continuar, tá? Porque tem outros pontos importantes para a gente entender a respeito dessa salvação, desse plano. E aí vai englobar a palavra batismo, que é uma das coisas que a gente tratou hoje. Então, quem é que pode ser batizado? Quem é? Como é? Qual forma? Né? Propósito, também tem isso, porque existe um propósito correto, porque existem vários propósitos errados, né? Diferente do plano, né, que Cristo trouxe para nós. Mas é isso. Gente, muito obrigado, boa noite, bom descanso a vocês. Deus abençoe a todos. Tá bem? Amém. Boa noite. Oh, Deus abençoe vocês. Boa noite. Desligando então aqui, gente. 3, 2, 1.